Ora, cá estamos novamente no espaço Falar de Macau, um podcast do Instituto do Oriente. Eu sou o Carlos Piteira. Este espaço está inserido numa temática que é falar da Ásia e privilegiamos o espaço de Macau precisamente com este tema de estarmos à conversa com alguém. E estar à conversa com alguém obviamente que nos traz a sua perspectiva sobre Macau, que nos traz a sua lógica, as suas apreensões, os seus afetos, as suas vivências. E temos tentado, na medida do possível, trazer perspectivas diferenciadas e escolhemos pessoas que tenham um perfil que nos possa trazer algo sobre lógicas individuais. Hoje tenho comigo precisamente David Rodrigues, filho de um macaense da diáspora portuguesa e que teve a sua experiência vivencial e teve também a sua lógica de enquadramento enquanto aquilo que nós chamamos como uma nova geração de macaenses ou a nova geração de macaenses que pouco tem sido divulgada. E então, a pretexto de trazermos também essa visão, vamos aqui falar um pouco precisamente com David Rodrigues. Olá, David, como é que estás? Tudo bem contigo? Olá, Carlos, tudo bem? Tudo bem. Cá estamos. Cá estamos, não é? Portanto, David, diz-me só, portanto, assim de uma forma muito genérica, Macau, o que é que representa para ti enquanto elemento, né, da comunidade macaense e enquanto pessoa que viveu também em Macau? Em termos muito genéricos, portanto, Macau faz parte da minha formação como pessoa, tanto antes de ter vivido lá durante 6 anos, como depois de ter vivido lá durante e agora depois, não é? Ao fim e ao cabo. E realmente o que eu sinto que aportou, portanto, essa experiência e essa vivência, portanto, é uma abertura à diversidade, uma abertura, um gosto por viajar, por conhecer novas culturas, por experimentar coisas novas, não é? Ao fim e ao cabo, e de querer conhecer mais mundo e mais pessoas. Penso que foi Mas, isso, portanto, assim, em termos muito genéricos. as tuas ligações a Macau, não é? Podemos dizer que começam sem teres ido a Macau, portanto, começam em casa, não é? Conta-me lá como é que foi Correto, correto. como é que é essa experiência. Portanto, para mim, Macau, ao fim e ao cabo, antes de eu ter vivido lá, portanto, eu fui para lá em 92, tinha 12 anos, portanto, também a minha vida ainda era relativamente curta, não é, nessa altura. Mas para mim, Macau era a foto da preto e branco da minha avó chinesa, era a foto do meu avô vestido de militar português, era as histórias que me contava o meu pai do Monte da Guia e de andar aí em Macau, portanto, dos cheiros da comida, e depois, e ao mesmo tempo, também as visitas que recebia com alguma regularidade de familiares maquenses que eu tenho, da família dos Vitais, não é, ao fim e ao cabo, que vinham a visitar tanto a metrópole, como se pode dizer, ou Portugal, de 2 em 2 anos. Tu chegaste a conhecer a tua avó ou não? Não cheguei a conhecer. Portanto, isso ainda dava mais, nem a minha avó, nem o meu avô. Isso ainda dava mais, digamos, mística, não é? Portanto, eu tinha muita curiosidade de saber o que é que era Macau na altura, portanto, e para além das histórias que contava o meu pai, ao fim e ao cabo, não é? E outros amigos do meu pai, e os meus tios também, digamos assim, as minhas tias, ia recebendo também notícias de Macau, não é? Através do meu primo Sérgio, que tem a mesma idade que eu, e que nós fazíamos uma correspondência por carta, não é? Ele, ao fim e ao cabo, contava um pouco das suas vivências, não é? Na altura, até com 10, 11 anos, uma pessoa, pronto, fala, não é? Das brincadeiras que faz, dos novos desenhos animados, das novas coisas. E, ao fim e ao cabo, pronto, eu ia recebendo esse input de coisas que eram iguais, não é? Ao fim e ao cabo, mas outras que eram muito diferentes também.
Então, o portador, vá lá, da identidade macaense foi o teu pai, não é? Obviamente. Sim, sim, sim. Foi o meu pai, portanto, através, para além das histórias, também é um fator muito importante que é a culinária, ao fim e ao cabo. O meu pai também fazia uns pratos, fazia e faz os pratos macaenses, o minchi, a hortaliça azeda, os ossinhos com o feijão preto, não é? Chinês, o arroz, portanto, o arroz sempre fez parte, o arroz branco sempre fez parte é o nosso pão, era o nosso pão em casa, ao fim e ao cabo. Portanto, E toda essa vivência era o meu pai. herança essa que ele também transmitiu à mãe, não é? Claro, claro, claro. E não só à mãe, a minha mãe também cozinha, e a mim também, ao fim e ao cabo. Eu, quando me casei, o meu pai deu-me o receitário, fez umas cópias, porque eu acho que ele, quando se casou, a minha avó deu-lhe um receitário escrito à mão, não é? Dos vários pratos, e o meu pai, quando eu me casei, fez exatamente a mesma coisa. E hoje, as minhas filhas, elas adoram, por exemplo, minchi. Continuo eu Quer dizer, digamos, a passar, nem que seja foi-te passando através. os testemunhos, foi-te passando os testemunhos. Exatamente, e eu hoje, pronto, as minhas filhas sabem perfeitamente o que é minchi, sabem perfeitamente o que é as hortaliças azedas, e o arroz também, o arroz branco, por exemplo, faz parte, é o nosso pão, continuamos aqui, faz parte de todas as comidas. Portanto, tu até aos 12 anos, a tua, vá lá, a tua identidade e a forma como tu foste criando a tua identidade macaense foi essencialmente em casa, não é? Sim, praticamente em casa, através do meu pai e da culinária, ao fim e ao cabo. E depois tinha uns inputs, não é? De vez em quando, do meu primo, não é? Com quem falávamos por carta, e ele ia-me contando lá as suas histórias As de suas Macau. aventuras por Macau, não é? E depois, de repente, Exato. aos 12 anos, não é? Vais parar a Macau, não é? Conta lá como é que foi essa Sim, chegada a Macau, não é? pronto, a minha chegada a Macau, portanto, o meu pai foi primeiro, foi o ano antes. Eu e a minha irmã e a minha mãe depois tínhamos de terminar a escola para terminar todo o ano e também para o meu pai preparar, portanto, as inscrições, etc. Pronto, toda a logística para ir para lá. E eu lembro-me perfeitamente da minha chegada a Macau, portanto, a Ásia, digamos assim, foi primeiro em Hong Kong. Nós aterramos em Hong Kong, eu saí do avião. E o primeiro choque que tive, não é, de realidade também disso foi sentir aquele bafo quente de agosto. Nós chegámos em agosto e que não estava habituado, ao fim e ao cabo. Eu até na altura pensei que fossem as turbinas do avião que ainda estivessem ligadas, não é? Entretanto, saímos do aeroporto, fomos até apanhar o jet foil e antes disso tive a primeira refeição, portanto, na Ásia. Foi um yum cha ali em Central, em Hong Kong, onde eu vi pela primeira vez também as mesas redondas com aquele sistema de rotação, não é, dos pratos e uma data de pratos a chegarem e os meus tios, os meus primos a comerem amendoins com os fai cheese, não é, com os pauzinhos, e eu olhar para aquilo, epá, e agora como é que me vou safar? Embora já soubesse como é que fai cheese, mas não tinha, digamos, a arte que tinham eles. Mas pronto, isso também não demorei muito tempo a habituar-me. Coisa que nunca mais te abandonou, pá, não é? Não, não, não. Eu, portanto, faço, aliás, gosto de comer comida chinesa sempre que posso com os fai cheese, não é? Ao fim e ao cabo. E adoro o yum cha e a comida chinesa e Mas macaense, essa obviamente. realidade passou a ser um cotidiano em Macau, né? Coisa que cá não tinhas, né? Sim, 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 sim. Portanto, tudo, não ver talheres nos restaurantes, não é? Não veres às vezes os feitis, veres, portanto, a louça usada é totalmente diferente, os bundes, não é? As tigelas, os pratos mais pequenos, não é? O chá quente também servido ali sempre na mesa, em vez de, portanto, para além da água, as pessoas bebiam o chá e ao fim e ao cabo adaptei-me, também com a tenra idade que tinha, não é? Ao fim e ao cabo uma pessoa tem aquele primeiro choque, mas naquela idade uma pessoa absorve David, aquilo. podemos dizer que a partir daí, né, a tua vida mudou um pouco em termos de vivências, né? Passas a viver num contexto completamente diferente, até aos teus 18, 19 anos, né?
Exatamente. Portanto, eu fiquei em Macau de 92 a 98, portanto, praticamente a minha adolescência. Obviamente é um contexto totalmente diferente, não é? Embora a educação fosse toda em português, Uhum. a realidade na rua, não é, ao fim e ao cabo, portanto, eu era completamente, digamos, não quero dizer E, analfabeto, ou porque toda a realidade à volta era, falava-se o cantonês, falava-se o inglês, falava-se algumas vezes o português, e isso, e pronto. isso em que medida é que aprofundou, não é? E marcou ainda mais a tua referência enquanto identidade macaense. Achas que isso foi importante na tua construção identitária, não é? Claro, sendo macaense ou não, isto é, ao fim e ao cabo, o facto de estarmos expostos a outra cultura, a outra língua, outra forma de ver a vida, outra cultura, outra culinária, outra forma de estar, não é? Outro clima também. Obviamente, o que eu acho que retiro é, portanto, a flexibilidade e a capacidade de adaptação a qualquer contexto e o respeito à diferença, digamos assim. Mas tu sentiste que o facto de seres filho de macaense, obviamente, né? Isso marcou alguma diferença, né? Relativamente, pronto, a outros colegas teus, não é? Eh, o facto de estares em Macau enquanto macaense, isso reforçou-te e marcou alguma diferença com os outros colegas teus ou nem por isso? Uh, Talvez alguma coisa, ao fim e ao cabo, porque também fui integrado através do meu primo Sérgio, que sempre que nasceu lá e tinha lá os seus amigos, e ao fim e ao cabo dispôs-me também à cultura e ao estilo de vida, digamos, de Macau. E ao fim e ao cabo, ao ter essa ajuda, digamos assim, eu acho que me ajudou bastante, e também o facto de também já estar habituado à comida, que há gente que custa mais a adaptar-se à culinária e à cultura. Eu acho que sim, que deve ter ajudado, sim. Tiveste aí alguma ponte, não é? Ao fim e ao cabo, através da família, né, que lá tinhas, acabaste por te inserir num contexto da comunidade macaense, de alguma forma. Sim, 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 sim. Talvez tenha sido mais fácil por isso. Portanto, depois estudaste na escola portuguesa, no liceu, né, de Macau. Sentiste alguma diferença ou alguma dificuldade entre estares a estudar em Macau ou estares a estudar aqui em Portugal, no caso de ter seguido aqui em Portugal, ou foi uma coisa pacífica? Não, portanto, em termos da qualidade do ensino, acho que foi idêntica, não senti nenhuma diferença. As instalações da escola do Liceu de Macau, eu andei nas duas escolas, andei no Liceu 3 anos e depois passei à Escola Comercial Pedro Nolasco. Não achei, portanto, o sistema de ensino era exatamente igual. Talvez, portanto, ao fim e ao cabo, é como se estivéssemos a estudar em Portugal. Talvez, agora olhando para trás, não é? Talvez tivesse sido positivo na altura, nós para além de estudarmos o currículo, digamos, que era dado em Portugal, tivéssemos também acesso à história de Macau, por exemplo, que se enfocasse também um bocadinho nessa parte, há autores e escritores de Macau, também na literatura portuguesa. Ao fim e ao cabo, acho que talvez tivesse sido benéfico para também entender, não é, onde é que estamos e conhecer ainda mais, não é, onde é que estávamos a viver, não é, todos na altura. Bom, podemos dizer que, de alguma forma, quer dizer, a escola portuguesa cumpria, vá lá, com a sua missão de fazer um paralelo, ou seja, fazer com que os jovens, não é, em Macau tivessem um ensino equivalente àquilo que era dado cá, mas podiam eventualmente ter ido um bocadinho mais além, tendo em conta as circunstâncias, não é? Portanto, havia questões de base, por exemplo, a questão do patuá enquanto traço identitário de Macau e singularidade, poderia ter sido não obrigatório, obviamente, mas o terem acesso a uma coisa particular que é um crioulo, ao fim e ao cabo.
Quem diz isso diz, por exemplo, a aprendizagem do mandarim enquanto língua que poderia até ser uma mais-valia para os jovens, não é, que estudaram em Macau. Essas nuances, o que é que te apraz dizer relativamente a isso? Estou totalmente de acordo De contigo. poderem ter desenvolvido, não é? Ou terem aproveitado essa Sim, circunstância. sim, obviamente, portanto, tudo estava feito para que a qualquer momento, se regressássemos a Portugal portanto, não houvesse nenhuma diferença. E esse objetivo foi alcançado, no meu entender. Agora, para compreendermos melhor e para todos percebermos melhor como é que se criou Macau, de onde é que vem e o tal crioulo do patois, etc., tu falas, acho que sim, acho que devia ter havido algum momento em que se falasse da história, digamos, e em que se lesse literatura portuguesa escrita por macaenses e até se analisasse o crioulo, digamos, o patois. Portanto, essa parte para a parte macaense. Agora, em relação ao que tu falaste da aprendizagem do mandarim ou do cantonês, sim que havia a opção de termos cantonês na escola portuguesa, portanto, como uma língua, digamos, como se podia ter inglês, como se podia ter francês, portanto, podia ser o cantonês, mas na minha opinião, era, digamos, era visto como, isto vão só estudar os macaenses, se calhar com uma ideia, portanto, com uma vivência mais chinesa, portanto, acho que não foi explorado. Eu, agora olhando para trás, acho que agradecia ter sido, não digo obrigado, mas pelo menos mais motivado a ter aprendido ou mandarim ou cantonês. Pode-se dizer quase que foi uma oportunidade perdida, né? Com tanta gente, né, que passou por Macau, né, e que estudou em Macau, Completamente. provavelmente teríamos hoje aqui numa nova geração, vá lá, não só de macaenses, mas de portugueses que viveram em Macau, se calhar um grupo bem sólido de pessoas que conheciam um pouco mais a realidade chinesa e não só, né? E a realidade de Macau enquanto contexto específico, não é? Sim, completamente Sim, de acordo. Acho que desenhou-se, portanto, não se apostou não se teve uma visão de futuro, digamos assim, nesse aspecto. e o que é que tu extrais mais da tua vivência de Macau, pronto, para além destas questões do ensino, não é? Tiveste também algumas experiências a nível musical e a nível artístico, isso foi mais fácil em Macau, ou se tivesses cá, eventualmente terias também tido esse tipo de oportunidade? Obviamente, como estive em Macau, não estive em Portugal, não consigo dizer se teria ou não, mas sim que senti que em Macau, não só a nível artístico, também a nível desportivo, não é? Uma pessoa fazer um desporto ou pertencer a um clube, nisso Macau realmente era muito, muito fácil e havia todos os meios para isso. Nesse aspecto era realmente muito bom, que era mais fácil entrar num clube desportivo. E a nível artístico, portanto, eu tive montei uma banda lá e também participei em alguns eventos organizados por ti, incluso, não é? De música, não é? Ao fim e ao cabo. E realmente isso também faz parte da minha bagagem como pessoa e agradeço que agora se estivesse em Portugal, talvez tivesse sido mais difícil ter essas oportunidades, digamos assim. Digamos que sentiste que, pelo menos em Macau, né, esse tipo, vá lá, de oportunidades, né, eram mais fáceis do ponto de vista de quem lá vivia, né, de quem poderia, de facto, ter acesso às coisas. Né? Tu Sim, sim. chegaste mesmo a jogar Todos os níveis. a equipa de Como eu futebol, falei, não é? Uhum. Portanto, eu joguei nos juvenis da enfermagem e depois do Futebol Clube de Macau também. Não era grande jogador, mas exatamente por isso, quer dizer, mesmo não sendo um grande jogador,
tinha a oportunidade de de fazer parte da equipa e de jogar em jogos federados de Macau, etc., com outros companheiros, e em equipas, digamos, mistas, não é? Em que tínhamos portugueses, macaenses, chineses de Macau, um ou outro inglês. E realmente faz parte da vida multicultural de Macau e que ajudou a criar laços. E na música a mesma coisa. Depois regressas, não é, para a faculdade, fazes aqui depois a tua vida normal, como qualquer estudante que passa por Macau, não é? Acaba depois por fazer a universidade cá. Pronto, e à partida tens voltado a Macau ou nem por isso? Portanto, eu exatamente fiz a faculdade, entretanto depois iniciei a minha atividade profissional em Portugal. Voltei a Macau, mas muito pouco. Voltei, penso que depois de sair em 98 para ir à faculdade, acho que voltei já depois nos anos 2000 e, se não me engano, 2003, 2004, se não estou em erro. E depois só voltei mais tarde, já em 2012, se não estou em erro. Portanto, deixei aí vários anos na minha volta a Macau. E realmente, todas as vezes que voltei... Nessas visitas a Macau, ou nessa revisitação a Macau, sentiste diferenças em relação ao teu tempo de vivência ou não? Sim, bastante, sobretudo a nível da geográfico, portanto, Macau ficou maior, portanto, eu sei na altura em que estavam a preparar todos os aterros, não é? O que hoje agora é Macau, portanto, eu saí de lá, digamos, com Macau a iniciar a expansão, a retirar espaço, a acrescentar espaço, voltei na altura em que já havia alguma infraestrutura e depois da última vez que voltei já no 2013, portanto, quando já Macau e Taipa já perceberam essa mesma coisa, ao fim e ao cabo, já não há diferença, portanto, estão uns pontos, mas ao fim e ao cabo aquilo parece que é a mesma coisa, e muito mais gente, digamos, muito mais população, portanto, o boom do negócio do jogo em todo o seu apogeu, digamos assim. Mas achas que perdeu alguma singularidade, né, relativamente ao teu tempo? Ao fim e ao cabo, quer dizer, a sensação que eu tive foi de que havia muito mais gente, mas em termos do estilo de vida, portanto, eu tenho lá bastantes amigos e familiares, ao fim e ao cabo, mas o estilo de vida acho que se manteve, portanto, eu não vi grande diferença em relação ao estilo de vida. Agora, talvez, mais ainda virado ao jogo, à economia tudo à volta do jogo. Mas tu sentes, por exemplo, que enquanto macaense, né, pronto, a gente quer não, Macau agora passou a ser um espaço, né, da China, não é? Isso traz-te alguma apreensão ou achas que isso é uma coisa com a qual nos vamos habituando? Portanto, eu acho que Macau, se algo que eu reconheço em Macau é a capacidade de encaixe e a capacidade de adaptação, ao fim e ao cabo. Obviamente, portanto, Macau foi entregue à China, não é? Em 99, portanto, é natural que pouco a pouco, digamos, se vá aproximando cada vez mais, pelo menos a nível do enquadramento legal, ao que é a China, ao fim e ao cabo. Portanto, eu acho que isso não é nenhuma novidade. Obviamente que, se eu pensar do ponto de vista egoísta e dizer, estamos a perder alguma influência, etc., dentro de Macau, acho que sim, mas acho que é um processo, digamos, natural, digamos, e que talvez se tenha acelerado nos últimos anos, e agora durante esta pandemia se calhar ainda mais, mas isso se calhar em todo o mundo também se aceleraram vários processos. Mas pronto, eu continuo a falar com pessoas que estão em Macau e no geral a vida não mudou tanto, se calhar não mudou tanto. Há alguma apreensão sim, mas penso que se calhar também houve apreensão na altura, em 99, e depois, pouco a pouco,
viram-se que não houve, pelo menos na minha opinião, depois como também não vivi lá, se calhar não posso opinar realmente, mas do que vi realmente, do que tenho ouvido e tal, mudou algo, porque isto sempre muda alguma coisa, mas digamos a essência da vida de Macau, não. Talvez o que se queixava mais poluição e mais gente, digamos assim. Pronto, a tua geração é uma geração que já vive também numa lógica mais global, né, e mais internacional. Né? Qualquer forma, tu enquanto futura geração de macaenses, né, pronto, porque vocês são de um ciclo que vai perdurar, né, os novos tempos, ou seja, vão apanhar já Macau numa fase de plena integração com a China. Enquanto macaense, o que é que achas que pode ser feito, não é, para manter a ligação de Macau aos macaenses, ou se quiseres também, como é que os macaenses da nova geração podem continuar a manter-se ligados a Macau? Uma das coisas é continuar em Macau. Acho que é essencial, porque ao fim e ao cabo, se queres, na minha opinião, se queres manter a tua posição e se queres fazer parte, eu acho que estando em Macau, obviamente, é um passo bastante importante. E os que não estão em Macau, que estão fora, obviamente divulgar e falar sobre Macau e gerar cultura sobre Macau, seja culinária, seja na escrita, seja nos audiovisuais, seja na música. E falando um pouco de Macau, não só do passado, porque também há um bocado a tendência de falarmos do passado, mas também do presente e do futuro. Tu achas que, por exemplo, as instituições, né, tipo Casa de Macau, a Fundação Macau, o Instituto, a própria Fundação Oriente, portanto, aqui em Portugal e obviamente também noutros locais onde há diáspora, poderiam ter, são instituições importantes, o que é que elas poderiam, vá lá, fazer para que esta geração, esta nova geração tenha um pouco mais de ligação a essa representatividade? Eu acho que é promovendo eventos de reuniões, por exemplo, financiando projetos relacionados com Macau, abrir concursos nas várias diversas áreas, na arte, também em investimentos, etc., não só também na parte comercial, e talvez ser mais visível, essas instituições serem mais visíveis, talvez, tentarem estar mais próximas com as pessoas de Macau, porque ao fim e ao cabo, se eles têm essa aproximação, as pessoas de Macau também se vão aproximar a essas próprias instituições. Mas tu como macaense pós-transição, né? Ao fim e ao cabo, e fazendo a tua vida normal agora fora de Macau, tens a preocupação, por exemplo, de passar e transmitir isso a nível da tua família, né? dos teus filhos, neste caso, e de alguma forma tentar fazer alguma ligação, pelo menos, a essa lógica de dar mais notoriedade às instituições. Sentes que é possível fazer isso? Sim, portanto, eu obviamente com a minha família, como já disse, aqui, portanto, de Macau é a culinária, eu faço, continuo a cozinhar comidas, alguns pratos macaenses, alguns outros chineses ou relacionados com Macau. Continuo a relacionar-me com pessoas que estiveram em Macau e os meus próprios filhos também conhecem os filhos deles e falam também de Macau e olha, isto é um amigo do pai que era de Macau, nós andámos na escola ou tínhamos este grupo ou o que seja, e visitar Macau, obviamente, tenho nos meus planos levar a minha família para que conheçam, a minha mulher já conhece Macau e gostou muito e achou bastante engraçado, portanto, a minha mulher é espanhola e achou bastante engraçado chegar lá e ver as coisas escritas em português, em chinês, ver a arquitetura ocidental, etc. Portanto, para ela não estava nada à espera, para uma pessoa que realmente não tem nada, mas que, obviamente, eu divulguei e continuarei a divulgar, portanto, isso é em Macau. Obviamente, cada um
depende de cada um de falar de Macau, e acho que isso também sai naturalmente, não é que tenhamos de estar a pensar, que temos de estar sempre a falar de Macau, eu acho que sai a todos nós, sai naturalmente, e acho que se complementarmos essa naturalidade de falar sobre Macau com as instituições, para gerar digamos, cultura, para gerar, digamos, notícias sobre Macau, acho que, complementando-se as duas coisas, podemos dar continuidade. Portanto, tu tens ao fim e ao cabo, pronto, ainda tens aí uma linha, né, de continuidade perfeitamente desenhada, portanto, ou seja, não é a questão de Macau passar para a China, de haver questões em Macau que se vão levantando, isso não interfere muito na tua lógica de perpetuação, portanto, ou seja, tu vais continuar o teu caminho naturalmente enquanto macaense a perpetuar aquilo que é para manter, não é? Na tua linhagem, não é? Sim, sim. Obviamente, porque, como eu disse, faz parte. Grandes amigos meus, mesmo que uns estão em Macau, outros não estão em Macau, tenho família, continuo a ter família em Macau, portanto, eu acho que essa ligação se vai perpetuando. E, por exemplo, as minhas filhas também já conheceram os filhos do meu primo Sérgio, que eu falei ao início, e seguramente eles vamos nos encontrando com mais ou menos frequência, mas ao fim e ao cabo, acho que vai estar sempre presente. Olha, eu acho que vamos ficar, o tempo passa, não é? Vamos ficar aqui com esta tua mensagem ao fim e ao cabo, né, de esperança, não é? Que esta nova geração, né, sem cair, né, naquela lógica de termos que estar a definir e a dizer o que é o macaense, o que é que não é, quem é e quem não é. O que interessa é que vocês vivam e que mantenham os padrões de vida, né? Eu acho que isso é que é fundamental, e basta naturalmente ir transmitindo isso, né, às gerações futuras, porque Macau, não, em princípio, enquanto terra, não desaparece, né? O que desaparece é o modo de vida, a política, né? O modo de governação, né? Mas eu penso que ficamos aqui com uma ideia de que para a nova geração, se calhar as coisas são menos complicadas do que para nós que vivemos nas rupturas, né? Mais agudas, né? Concordas com este ponto de vista ou tens mais alguma sugestão aqui a introduzir, David? Não, eu concordo exatamente com o que tu dizes. Acho que volto a dizer, Macau vai continuar a existir, e nós estaremos aqui para continuar a falar dele e para ver como é que muda. Tu continuas a acompanhar, portanto, com alguma regularidade o que se vai passando em Macau ou isso passa-te um bocadinho mais ao lado? Não, não me passa nada ao lado. Portanto, como digo, tenho grandes amigos em Macau, continuamos a falar, eles vão contando o que é que como é que se vai desenrolando as coisas, e o que vou lendo também na imprensa, que não só local, continuo a ler também os jornais online de Macau, mas como no resto do mundo. Sim, senhor. Bem, como é o título desta rúbrica, né, eu acho que o fundamental é falar de Macau, né, é continuarmos a falar de Macau. David, gostei muito de trocar estas impressões contigo. Fica a tua perspectiva, fica a tua lógica, da forma como tu vês, vistes, vives, viveste e vês Macau. Agradeço-te imenso, né, o teu tempo e o teu depoimento, né, ao fim e ao cabo as tuas palavras, e esperemos que elas deixem este traçozinho de esperança, né, de que vamos continuar a falar de Macau, eh, pelas nossas gerações fora, né, e manter este laço. Agradeço-te imenso o teu tempo. Para quem nos escutou e teve paciência de nos ouvir, vamos esperar, né, por uma próxima conversa a falar de Macau com alguém também que nos trará outros pontos de vista e outras lógicas. David, agradecido aí pela tua prestação, fica bem e vamos nos encontrando por aí.
Obrigado eu, Carlos. Obrigado eu.